Vamos falar sobre desempenho, às vésperas de um jogo tão importante, tão decisivo para o Bahia no Campeonato Brasileiro. A principal dúvida do torcedor é em relação ao desempenho da equipe nesta sexta-feira contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Será que o Bahia vai repetir o mesmo desempenho que teve contra o Atlético Mineiro na Fonte Nova, onde ganha por 3-0 e goleia bem? Ou vai repetir mais uma atuação vexatória que foi diante do Flamengo, quando a equipe perde por 2-0? É a principal dúvida do torcedor. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre isso, sobre desempenho, como o Rogério pode mudar a equipe já nessa sexta-feira para mudar o desempenho do time, para fazer com que a equipe reaja e consiga jogar bem e consiga trazer um excelente resultado de lá. Além disso, vamos falar mais sobre o planejamento da equipe, vamos falar mais sobre esse momento do Bahia e fazer também uma informação, né? Trazer informações sobre os atletas que estão emprestados ou que estão aqui no Bahia, que estão sem jogar há bastante tempo, para que o torcedor consiga entender como estão hoje a situação desses atletas e se eles podem voltar ou não a fazer parte do elenco tricolor na temporada de 2025. Então, antes da gente começar o vídeo, já conto muito com o teu like aqui, que é muito importante para você poder ajudar o canal, e também que você se inscreva. É muito importante que você faça isso para receber sempre os nossos vídeos e para que você também participe do nosso sorteio. Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, vou te dar uma camisa do Bahia, vou sortear aqui no canal. Então já se inscreve, já deixa o like. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia. Vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando primeiro sobre esses atletas que eu mencionei, que estão emprestados ou que podem fazer parte do time do Bahia na temporada de 2025. Por quê? Vou explicar para você, torcedor. Essa semana, se eu não me engano, eu vi em algum vídeo aqui no YouTube, né? Se eu não me engano, foi do Tom, ele falando sobre o Matheus Bahia. E essa semana também eu estava conversando com uma pessoa que não tinha nada a ver com o Matheus Bahia. A gente acabou trazendo esse assunto, eu acabei apurando informação e queria passar para vocês. O Matheus Bahia tem emprestado para a equipe do Ceará, ele é jogador do Bahia até 2026, até dezembro de 26, mas está emprestado ao Ceará até o final dessa Série B, até o final de 2024. São 27 jogos até aqui no campeonato, de 31 possíveis, e o Matheus Bahia está muito bem, tá? Eu sei que provavelmente você não gosta dele, e eu também faço parte desse time, mas uma coisa é você dizer que não gosta dele, mas outra coisa é você não reconhecer a boa Série B que ele está fazendo. Isso não impede, na verdade, de você reconhecer isso, como é o meu caso também. Eu não acho que o Matheus Bahia é um atleta ideal para a temporada de 2025, eu já vou falar mais sobre o planejamento do Bahia sobre esse jogador, mas eu não acho que ele seja um jogador ideal para a temporada de 2025, não acho que é o perfil ideal, mas ele está fazendo uma excelente Série B, tem ótimos números defensivos, algo que era uma deficiência dele quando estava aqui no Bahia, já tem 4 assistências também nesse Campeonato Brasileiro da Série B, vem atuando na maioria dos jogos, como eu falei, são 27 de 31 possíveis, a maioria deles como titular. O Matheus Bahia está evoluindo e está jogando bem. Tudo bem que o nível de enfrentamento, o nível técnico é menor, mas mesmo assim você não deixa de reconhecer o bom campeonato que ele está fazendo. Qual é o planejamento do Bahia sobre esse atleta? Pois bem, ele tem contrato até dezembro de 2026 e provavelmente, né, o contrato dele com o Ceará termina em dezembro de 24, provavelmente ele vai voltar no Bahia nos primeiros treinos, dias de 2025, ali no primeiro semestre, para poder até ter sua situação definida. Ele pode voltar para o Ceará com um novo empréstimo, o empréstimo, por exemplo, pode ser renovado, ou até mesmo o Ceará pode comprá-lo junto ao Bahia, o Bahia, caso se tiver interesse na negociação e se tiver também um valor negociável. Não acho que o Ceará nesse momento vai ter condições financeiras de pagar, mas é óbvio, o Bahia não está fechado a essa situação. Se chegar alguma coisa boa para o Matheus Bahia, provavelmente o clube deve vender, ou o clube deve sentar, observar e entender ali o que é a situação com o próprio Rogério, se pretende utilizar ou não, mas não acho que o Matheus Bahia, nesse novo jeito de jogar, vai ter sequência, até por tudo que eu conversei. Não acho que ele vai ter oportunidades, vai ser um cara fundamental para compor elenco. A gente tem outros jogadores também emprestados, tem o Iago Borducci, que foi contratado, tem o Luciano Juba, que com o passar dos jogos, vai se firmando como lateral esquerdo. Por mais que ele possa atuar no meio de campo, por mais que ele possa atuar numa linha mais à frente, o próprio Rogério já falou em diversas entrevistas que gosta de utilizar o Luciano Juba como lateral esquerdo. Então, por isso, com todas essas características, acho muito difícil do Matheus Bahia ter continuidade aqui no clube, visando a próxima temporada, né? O contrato dele tem até dezembro de 2026, mas provavelmente ou será emprestado, ou será vendido, ou, quando chegar, será avaliado pelo Rogério e aí sim vai tomar uma decisão. Mas acredito muito na saída dele para 2025 no Campeonato Brasileiro, tá bom? Vamos falar agora sobre o André Dominique, outro jogador que estava emprestado ao Estrela Amadora, tinha contrato até junho, né, de 2026, né, junho de 2026 não, junho de 2025, perdão, mas estava aqui no Bahia, né, porque teve uma lesão lá no joelho, veio se recuperar e agora está se recuperando para a temporada de 2025 também. Diferente do Matheus Bahia, é um atleta que criou-se muita expectativa desde o início da sua carreira, mas não conseguiu corresponder. E agora ele vai ter a grande oportunidade dele, de poder mostrar tudo aquilo que ele já mostrou algum dia e de dar sequência na carreira. Eu espero que ele tenha parado com as bebidas, com as festas e farras e tal, tenha colocado a cabeça no lugar, entendido o que é ser um atleta,
para ele poder dar sequência, porque é um atleta que tem futuro. Se ele conseguir colocar a cabeça no lugar, conseguir jogar tudo aquilo que ele sabe, é um atleta que a longo prazo pode ser lapidado pelo Bahia e pode ter sequência sim, porque já mostrou em determinado momento da carreira que tem futuro, que tem potencial para tudo isso. Vamos falar agora sobre planejamento, vamos falar mais sobre o Bahia, vamos falar sobre desempenho, porque é uma coisa que está na moda de todo mundo falar, né? Eu queria falar também sobre isso porque é muito estranho, né, para torcedores, de modo geral, ver a queda brusca de rendimento do Bahia de, sei lá, 3, 4 meses em diante, né, na sequência da temporada. Um campeonato brasileiro que começou muito bem e termina com esses dramas, né, com esse cheirinho de dramaticidade, né, esse cheirinho de caótico, porque o Bahia é assim. E a gente é importante falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre desempenho, fala sobre a situação do Bahia atual no campeonato e tudo mais, a gente precisa também colocar nessa equação a realidade e também a expectativa. A expectativa do clube, do Bahia, era terminar o Campeonato Brasileiro brigando por uma vaga na Libertadores. E provavelmente o clube vai terminar o campeonato brigando por essa vaga na Libertadores. Mesmo que na cabeça do torcedor ela não tenha sido de forma ideal. O torcedor poderia esperar uma briga pelo G4, poderia esperar uma briga na parte de cima da tabela, mas o clube está brigando por uma vaga na pré-Libertadores, que já é algo muito grande para o Bahia, com os últimos anos, tá? Muito grande, o Bahia merece muito e muito, muito mais. Mas comparado aos últimos anos do clube, já é um passo muito grande dado. E o Bahia está seguindo à risca esse planejamento e está cumprindo até então o objetivo traçado lá no início da temporada. Então, olhando por esse lado, a gente podia ficar um pouco mais satisfeito com o desempenho? Poderia, mas eu acho que não, porque a queda de rendimento foi muito brusca e tem uma explicação. E para mim o principal culpado por conta disso é o próprio técnico Rogério Ceni. E ele também não tem nenhuma dificuldade em admitir tudo isso. O problema é que ele continua admitindo, mas continua insistindo nos mesmos erros que estão levando a essa queda de desempenho muito grande. E para mim qual é? Campo de ataque. Ataque. O Bahia é um time que ataca muito mal e nos últimos jogos, nos últimos meses, semanas, vem cada vez mais piorando nesse sentido. É um time que tem muita dificuldade em ocupar o campo do adversário com qualidade, por exemplo. É um time que tem muita dificuldade em conseguir infiltrar, conseguir trocar passes no campo de defesa do adversário, empurrar ele para trás, criar oportunidades, finalizar muitas vezes. Tudo isso é muito importante para o jogo acontecer. Não adianta você ter muita posse de bola, não adianta você ficar trocando passes entre zagueiros, entre volantes, porque o jogo não acontece. Também é confortável para o adversário, porque vai estar se defendendo sem a bola, mas tá bem posicionado, o bloco e tudo mais, e vai conseguir se defender bem, vai conseguir impossibilitar o time de atacar. E o Bahia tem muita dificuldade nisso, principalmente com o meio de campo, ataque. Não acho que esse posicionamento do Everaldo e do Tassiano esteja fazendo tão bem a equipe, em um determinado momento já fez, já funcionou muito, mas é aquela coisa, né? Com o passar do tempo, com o passar dos jogos, os adversários vão sabendo neutralizar, vão estudando cada vez mais e sabem quais são as armas, entre aspas, do Bahia, sabem como tirar, né, o poder ofensivo dessa equipe, como impedir essa equipe de jogar, e estão fazendo isso muito bem nos últimos jogos. É aquela coisa, se o Bahia consegue encontrar o seu jeito de jogar e o seu adversário não consegue marcar isso bem feito, não consegue fazer uma marcação que surge efeito, o Bahia consegue jogar, o Bahia consegue ter oportunidades e na maioria das vezes consegue vencer. Mas a partir do momento que o adversário consegue neutralizar bem essa equipe do Bahia, falta repertório, falta variação para saber atacar o adversário, para saber conseguir criar as oportunidades e consequentemente vencer os jogos. O Bahia fica muito distante de conseguir vencer quando está nessa situação. E muito por conta disso para mim, por conta do posicionamento do ataque, mas também sobre as peças. O Bahia precisa ter jogadores mais ofensivos dentro do campo, precisa ter jogadores que saibam infiltrar mais a última linha, que se posicionem muito bem, mas sobretudo que tenham ousadia, que partem para cima e que assumam a responsabilidade. Para mim, esse time do Bahia, além de tudo, é uma equipe muito burocrática. É um time que tem um estilo muito bem definido e esse não é o problema, mas falta ousadia, falta algo mais, falta tentar algo diferente nos jogos para justamente o adversário também ser surpreendido, não ser apenas algo estático, algo que o adversário saiba como controlar e saiba como neutralizar a todo momento. E óbvio, isso vai ser feito com o Biel, com o Luciano Rodrigues, com o Ademir, com o Rafael Ratão. São atacantes. O Everaldo também é atacante, mas o Everaldo é assim. Quando ele está posicionado próximo da área, ele pode até levar um perigo e ele finaliza bem. Isso eu posso reconhecer, apesar do mau posicionamento gerado pelo Rogério e pelas tomadas de decisões ruins de pivô e tudo mais. Mas o Tassiano é um jogador que, para mim, nessa equipe, já está fazendo hora extra. Não é ingratidão, não é achando que o Tassiano é um jogador ruim. Mas eu acho que para essa equipe, nesse determinado momento, ele já não está funcionando mais. E aí um Luciano Rodrigues, um Biel, um Ademir, um Rafael Ratão, né? Todos esses atletas podem ser melhores opções hoje do que o Tassiano. Porque são jogadores do 1 contra 1, são jogadores do drible. O Rafael Ratão não tem uma velocidade, não tem um drible tão assim
não são características tão elevadas do Ratão, mas é um atacante, né? Um atacante que sabe para cima, que sabe muito bem infiltrar e que pode, em um determinado momento, desequilibrar a partida. É assim que eu acho que o Bahia pode desequilibrar pro jogo contra o Cruzeiro. Eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Já conto muito com o teu like no final desse vídeo. Que você se inscreva também para ajudar aqui o canal. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Até amanhã. Valeu. Tchau. Tamo junto.